veículos mecânicos, automáticos, automatizados, híbridos, elétricos. O que mais vem pela frente? Eu estive participando de uma festa agora recentemente e grande parte das perguntas que vieram durante a festa foi o que eu indicaria de carro. Se eu compraria para mim um carro híbrido, se eu compraria para mim um carro elétrico, ou se eu compraria um mecânico e um elétrico. Eu quero deixar ressaltado para o senhor o seguinte: a gente está numa situação que para o mecânico, ou melhor, para os centenas e milhares de mecânicos que a gente tem a oportunidade de ter contato, todos em comum têm uma sensação de que a tecnologia está muito à frente da capacidade humana de acompanhar ela. Até porque existe uma diversidade muito grande. Desculpa. Tem uma diversidade muito grande nessa rampa de modelos de veículos, sistema de veículos, sistema de reio, sistema de injeção. E para o senhor que vai comprar um carro, o que você tem que cuidar, primeiro, com a quantidade de dinheiro que o senhor pode desprender em caso de acontecer alguma coisa que tenha inexistência do conhecimento. Por isso que a gente fornece tanto curso lá da base, para que a pessoa possa entender, saber metrologia, saber o básico, porque o básico da geometria e metrologia, a gente fala básico porque a gente pega a pessoa que já tem uma formação e traz ela para o básico, ou seja, o mínimo. Entrar no hospital, o hospital tem lá pessoas preparadas para te atender. Caso você tenha um osso quebrado, né, um problema de pressão alta, coisas que são básicas, só que o corpo humano, ele é um corpo humano, desde sempre. Nossa, que novidade! É, exatamente, vou pensar, fazer um paralelo entre o que aconteceu com a mecânica e o que vem acontecendo com a eletroeletrônica e o que aconteceu com o corpo humano estabilizou. O mesmo corpo humano que eu tenho hoje, um homem há 1000 anos atrás tinha o mesmo corpo humano, com coração, com rim, com fígado, com olho, com visão. E as pessoas foram se desenvolvendo ao redor do corpo humano. Na mecânica, não é o que está acontecendo. Você vai numa feira de tecnologia, você vê a quantidade de veículos, engenharia e concorrência monstruosa. Eu vou dizer que o setor automotivo hoje, ele contempla de uma das maiores fluxos de economia do mundo. Então, imagino que essas indústrias, o que o mundo, o que os governos investem, né, cada um em seus países, aqui no Brasil, são empresas privadas, né? Nós não temos aí grandes situações feitas a partir do governo, por exemplo, tem a Petrobras, né? E nós não temos, por exemplo, uma estatal ou uma empresa governamental que tenha uma indústria automobilística, como acontece, por exemplo, em outros países, como a China. Então lá o governo vem e injeta trilhões e abastece o mundo, como a gente está vendo aí, a BYD, né, esse Raval agora aí que saiu também, entre outros, como a gente já viu no passado, JAC Motors, que hoje é um carro que roda no mercado, a Chery, né, bem como a GM, Toyota, tudo isso são capitais que vêm do Japão, né, de vários lugares do mundo e também capital aberto na bolsa. Porém, para não fazer muita confusão, qual que é o objetivo do vídeo? O objetivo do vídeo é explicar para o senhor o seguinte: existe mais de 500 mil oficinas mecânicas no Brasil, entre formais e informais. Tá? Nós temos 200 milhões de habitantes e nós temos já ao redor de 100 milhões de veículos, entre caminhões, carros, caminhonetes, etc. Então é muito importante que o senhor saiba como identificar o carro que o senhor vai comprar de acordo com o bolso que o senhor tem, né? Regra da vida: nunca invista tudo que você tem e fique sem caixa. Isso é uma regra da vida. Isso não é uma opção de compra de carro. Segunda situação: você está comprando um carro financiado com um valor acima do valor que monetariamente o senhor poderia ter, então já é uma dica: cuidado, porque você pode estar com um carro financiado e o carro parado dentro de uma oficina mecânica ou na garagem da sua casa, sem sistema mecânico operacional, porque é caro. É comum hoje a gente encontrar carros que o valor desses carros são o mesmo valor do que fica para consertar. Então, vamos pegar aqui no caso de um motor, e se você tiver o azar de ter que mexer numa transmissão automática,
Já foi o valor do teu carro. Se o teu carro custa 100 mil, 150 mil, já pode estar correndo o risco de ter que encostar. E se você tem um carnê para pagar? Então a primeira matemática que se faz é, o carro que eu tenho na garagem, ele está de acordo com o que eu posso ter? Ou eu devo vender esse carro e pegar um carro mais barato? Talvez menor, talvez até híbrido, elétrico, né? Um carro mais barato, de repente mais novo, ou um carro mecânico, simples. Sabe uma coisa que você precisa entender? Importante? Eu viajo bastante, quem me acompanha sabe, né? Esse final do ano passado e esse ano eu fui 2 vezes para a Europa. Eu rodei muito, muito. E você vê assim, no centro da cidade, em algumas localidades, carro elétrico, né? Carro híbrido, legal. Mas na grande massa, carro mecânico. Na massa média, baixa, na Europa, é isso mesmo que eu estou falando, na Europa, não estou falando no Brasil. Você só vai ver carro com motor a combustão, gasolina. Tá? Por quê? Porque a manutenção eu vou ali, reparo aqui, reparo ali, e detalhe, existe um histórico de 30 anos de peça. O dono da autopeça, o lojista que tem uma loja de carro, de peça de carro, o mecânico, ele já está acostumado a isso. Você vai num desmanche, tem peça. Nós fomos no maior desmanche do mundo o ano passado, em Madrid, na Espanha. E sabe a quantidade de carro elétrico e híbrido que tinha lá dentro? Desse tamanho. Vamos fazer um paralelo aqui. Tinha um campo de futebol de salão, de vôlei, de carro elétrico híbrido, e tinha 10 campos de futebol de outros carros. Então não é defender esse ou aquele. Quando me perguntam, compra um carro elétrico ou compra um carro híbrido? Híbrido, óbvio. Porque o híbrido, se estourar a parte elétrica, se der pau na bateria, no sistema de arrefecimento da bateria, que é uma coisa que muito pouca gente está dando atenção, você tem um motor, você vai virar a chave da partida, vai funcionar o motor a combustão. Então o carro híbrido, eu acho que é a opção do momento. Por quê? Porque ela vai fortalecendo a parte elétrica, ela vai fortalecendo os mecânicos para que se forme parte elétrica, e quando o mecânico chega num curso nosso, hoje, igual nós vamos fazer agora final de semana que vem, dia 21 e 22 de outubro, agora, na nossa retífica Precisão de São Paulo, capital, os mecânicos entram no curso, tá? E saem do curso com uma mentalidade totalmente diferente. Por quê? Por quê? Porque ele vê que ele está com 20, 25 anos atrasado naquilo que ele deveria ter como prioridade a hora que ele abre a empresa, que é geometria e metrologia. Porque independente de ser elétrica, eletrônica e mecânica, o combustível com que eu uso, eu tenho sistema de transmissão, eu tenho sistema de caixa, eu tenho sistema de acoplamento, e tudo isso usa mecânica de base, geométrica e metrológica. É isso aí, torno, fresa, plana, entendeu? Lima, lixa, furadeira, broca, macho. Eu tenho que fazer rosca. Você imagina que esse acoplamento, tudo com essa potência instantânea. Você tem ideia que o motor elétrico, ele dispara no sistema de transmissão, no sistema de roda, toda a potência, toda a força, instantaneamente. Ele não tem que ter uma rampa igual tem um carro a gasolina, a álcool, a GNV. Faz um teste na sua casa. Pega o carro, põe a primeira, sai de primeira, põe segunda e pisa até o fundo na segunda. Para você ver o que vai acontecer. O teu carro vai criar uma força para criar uma expansão, para transmitir, mas ele tem uma torção ali. Por quê? Porque o motor precisa de ganhar potência, por isso que lá no manual está escrito potência a tantos RPM, torque, que é a força a tantos RPM. O senhor, a senhora pode pegar lá o manual do seu carro lá e olhar, o senhor vai ver lá, torque. O que é torque? É a força que meu carro tem. Aonde ele tem força? Ah, ele tem a 2.000. Ah, não, o meu tem a 8.000. Pega aí 3 pessoas de uma família, 4 pessoas da mesma família, pega o manual do carro e vai lá no final, lá e olha lá, especificação de motorização. Tem lá, potência. Quanto tem a potência do meu carro? Talvez o carro de quase todos tem 120, 150, 180. Potência. Agora olha o torque, que é a força que ele tem de arrastar. É igual pegar um cara de 80 quilos, treinadíssimo, e puxar a corda. E pegar uma pessoa de 40 quilos, que não é muito treinado, e puxar a corda. Vai ser diferente a puxada, né? O motor é igual.
Agora, o motor elétrico, ele desprende de toda a capacidade dele instantaneamente. Ele não tem rampa. É igual um servomotor de torno CNC. Você acionou, ele dá tudo. Com toda a força. Como assim, Júlio? Toda a força. É como pegar uma pessoa e falar para ela assim, vai. Ela puxou, ela localizou toda a força dela. Então isso gera, no sistema de mecanização, uma exaustão maior do que os motores a combustão. Porque o motor a combustão, ele tem um crescimento, tá? Então, isso vai gerar muito problema num futuro muito próximo de acoplamento, de roscas, é muita coisa em alumínio. O que viabiliza custo é a matéria. Eu tenho um material mais barato de caixa, transmissão, acoplamento. Eu tenho também uma durabilidade menor. Vai comparar um carro de R$1 milhão, vamos pegar ali uma Porsche Taycan, né? Taycan, eu acho. E o que foi gasto naquilo tudo ali, né? O carro tem 100 kg de torque, cara. Aquilo ali é 100 kg de torque. Você vai pegar 80% dos caminhões, não tem 100 kg de torque. Um carro daquele tem 100 kg de torque. Então você imagina a pancada, mas é um carro de $1 milhão e poucos mil dólares, R$1.000. Agora você pega um carro elétrico com um torque alto de 200 mil, você pode ter certeza que isso vai ter problema no futuro. Você quem? Aí vem a grande interesse da conversa. Aquele cara que me perguntou lá na festa se ele compra um híbrido ou um elétrico, ele não estava perguntando do usado, ele estava perguntando do novo, porque era uma festa de classe média alta, e classe média alta, ou ela faz um financiamento e tira um zero, ou vai lá milionário, mete a mão, arranca 500 pau e compra um carro. Essa conversa que eu estou tendo aqui é para o senhor que vai pegar essa segunda mão, ou a terceira mão desse carro. E não é restinho de rico, não. É carro com 2, 3 anos. Porque o milionário ele fica com o carro 1, 2 anos. Eu perguntei pro pessoal ali, o que tinha um carro mais velho era 2020. 3 anos. O senhor não compraria um carro 2020 hoje? Entende? Então, o cuidado é com aquilo que tem retaguarda, que tem peça. Vai comprar o carro? Primeira coisa, liga na concessionária e fala, se eu precisar de um motor pro meu carro, faz de conta que você já tem o carro. Aí a pessoa vai virar para você e fala, mas o senhor já tem o nosso carro da nossa marca? Porque eles conseguem controlar. Pegar hoje aí, dependendo da marca chinesa, aí tem 1000 carros no mercado só, né, para os mais de 60 milhões de veículos na frota nacional. Faz uma ligação e pergunta, você tem um motor? Se eu precisar de um cabeçote, você tem? Quanto custa? Se eu precisar de um banco de bateria, quanto custa? Se eu precisar trocar o sistema de arrefecimento do meu carro elétrico, quanto custa? Se eu precisar trocar o meu para-brisa, o meu vidro do motorista, a máquina do vidro do motorista. Me chamava muita atenção na época do Golf, quando lançou a segunda geração do Golf. Pá, era uma coisa fantástica aquele carro, cara. Era uma coisa fantástica. Até a pessoa ter que comprar a máquina do vidro. Custava quase o valor da porta inteira. Que era importado. Então, isso é muito importante. O senhor mesmo tem essa atitude de pegar o telefone e ligar, né? A senhora que é mulher, a senhora que é esposa, que está sentada discutindo com seu marido ali, vocês vão colocar 50 mil, 100 mil cada um, né, para correr o risco, pergunta, porque é muito possível acontecer como vem acontecendo. Tem 10 anos de garantia, tem 8 anos de garantia. Aí acontece igual uma senhora ligou para nós de Cuiabá, nunca entrou tanto motor para nós no laboratório como de mulher, né, de pessoa mais de idade. Por quê? Porque os caras tapeiam essas pessoas, não é possível. Vai virar e falar, tem 10 anos de garantia. Aí a mulher comprou um carro, não vou falar a marca não, lá de Cuiabá, cidade, comprou o carro, rodou com o carro 7.000 quilômetros, vendedora, lutadora, coitada. E aí o carro começou a fazer um barulho meio estranho, ela levou na concessionária, chegou lá e falou, o carro da senhora ferveu o motor. Ela falou, mas como assim, eu só faço revisão aqui, o carro só tem 7.000 quilômetros, a senhora deixou a tampa do radiador solta. Eu falei, não, como que eu deixei o radiador, nem mexo. A senhora foi em algum posto de gasolina e deixaram a tampa solta. Desmontaram o motor da mulher inteirinho, R$82 mil. E não precisava nem ter desmontado, quem é mecânico aí, profissional, sabe disso. Era só pressurizar o sistema e ver. Tanto que depois entrou para a justiça, rolou o laboratório, tá andando lá. Mas fica a dica. Aprenda, senhor mecânico, a medição dimensional, rosca, fresa, furo, broca, porque o senhor vai precisar disso. E o senhor, dono do carro, aprenda a identificar o carro que o senhor vai comprar pelos custos que as peças representam. Tá ok? Então, vamos com tudo e conte com a gente, espero ter contribuído. Valeu!